Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador, amigo ouvinte, no ar seu programa Islam em Foco. Hoje, portanto, terça-feira, contamos na voz do Sheikh Owais Mutawalla e vamos dar continuidade que é, portanto, ainda na crença islâmica, o mundo invisível, o espanto e a estranheza dos gênios. Não te esqueça, a segunda parte, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para sair do outro lado interagir conosco. É um programa interativo. Sendo assim, vou saudá-lo. O meu convidado já se encontra nos estúdios da Hack TV, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não sei como está. Bem, alhamdulillah, você, Sheikh. Como vai a sua disposição? Alhamdulillah. A família, como está? Alhamdulillah, não sei para ti. Tá tudo bem, alhamdulillah. Pois é, caro telespectador, amigo ouvinte, não só anda e fique ligado. Como dissemos, segunda e última parte do nosso programa, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir conosco. Vamos ficar num espaço de exortação na voz do nosso eminente Sheikh Owais Mutawalla. Sheikh, تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يوم especial Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos os telespectadores em simultâneo com a Rádio Al-Haq e nós na verdade estamos na crença islâmica, estamos a falar do mundo do invisível, estamos a falar do o espanto, a estranheza dos gênios e sabemos que é visível para todos humanos a sensibilidade, ou seja, o sentir que existe Satanás, existe gênio que desvia os seres humanos. E nós, há semanas atrás, falamos de um hadith que é bom recapitular, que prontos, é um hadith muita gente sabe que tirou o trime de Ibn Majah e outros, Mishkat e Masabih, onde que é narrado que la faqih واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد, que único jurista ou teólogo é mais severo a Satanás do que 1000 adoradores. Só queria alertar para os caros telespectadores e ouvintes que esse hadith, os especialistas, no caso do Sheikh Albani, dizem que é um hadith mawdu', ou seja, é um hadith inventado, não consta que são palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Só queríamos alertar essa passagem para tirarmos a responsabilidade, ou seja, a mana. Hoje vamos continuar no hadith de Muslim, através, aliás, quando estamos no Babo Al-Awwal Ba'da Miya, estamos no capítulo 101, onde que fi hudur al-shaytan kullu shay min shu'un al-ins, que o Satanás fica presente ou presencia todas as ações do ser humano. Temos aqui o hadith de Muslim e Tirmidhi, de hadith Jabir عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال إن الشيطان يحضر أحدكم وحدكم عند كل شيء من شؤونه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة
أو لقمة أحدكم فليأخذها وليمت ما كان بها من أذى ولا يأكلها ولا يدعاها للشيطان فإذا فرغ فليعلق أصابعه فإنه لا يدري في أي الطعام البركة. E nós já falamos as regras, isso como o professor Salama já presenciava, ou como é que ele comportava-se na sua mesa, dentro e fora do Ramadã. Esse hadith, o professor diz que, na verdade, o Satanás يحضر أحدكم, que presencia ainda todos os seus assuntos, o Shaitan, o Satanás, fica presente. حتى يحضره, até que ele fica presente, ainda toma, até na sua comida, o Satanás está a comer com o ser humano. فإذا سقطت لقمة أحدكم, se porventura uma porção de comida cair dentre vós, essa mensagem não só para os que alegam o Islã, mas também para toda a humanidade, que se porventura nós virmos a cair uma porção de comida, e isso, Satanás, por sítios que nós sentamos, talvez estamos a comer num banquete, ou uma mesa de honra, ou referidos acadêmicos, ou pessoas grandes, isso fica difícil. Fica difícil por causa de vergonha, e o Shaitan traz orgulho, porque alguém numa mesa você caiu no prato. A primeira coisa vai parecer que aquele aí está a passar de fome, são coisas do bairro, muito atrasado, tudo isso aí. E se verem que a comida que vai no lixo é maior do que é consumida, por causa dessa parte, que por orgulho alguns só tocam 2, 3 colheres e deixam comida. Os trabalhadores de restaurantes e outros sítios de cerimônia, tudo que cai para o chão vai para a lixeira. E nós temos a essência, a básica do Islã ou do Alcorão, onde Allah diz: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbih kafura", que aquelas pessoas que esbanjam, que deitam a comida, que fazem de qualquer coisa a comida, deitam para o lixo, esses foram declarados em um pecado grave se são irmãos de Satanás, seja ele qualquer um que, quando cai a comida, não respeita, deita no lixo. Até alguns, por terem um coração satânico, preferem a comida apodrecer do que preparar, dar um necessitado, um vizinho. E nós temos essa questão da comida, que não é aconselhável você fazer cheirar bem uma carne ou qualquer uma comida preparada sem dar o seu vizinho, isso na ética islâmica. Isso para caros telespectadores ouvintes, de que a comida é sagrada, no sentido de que, se nós formos a ver do princípio como é que vem o processo da produção da própria comida, os termos que leva até chegar à mesa, é um processo muito grande, e como é que leva muita gente. E essa ordem de ideia é pecado em tornar comida de qualquer maneira. Por isso foram declarados de que todas as pessoas que esbanjam a comida são irmãos de Satanás. E aqui o hadith continua, diz que o Satanás fica presente quando o ser humano está nas suas refeições. E se porventura cair qualquer sítio, seja numa mesa, estás com o presidente, o ministro, estão entre as pessoas que se acham são grandes, qualquer sítio você deve apanhar. E se você não apanha a comida que caiu, a primeira coisa desperta que tens orgulho de vergonha, de que as pessoas vão dizer que é atrasado, é do Bamas, a essência, e não estás a obedecer essa ordem ou esse conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam. Diz que
falia huduha, e se porventura cair uma porção de comida, seja grão de arroz, pão, qualquer coisa, falia huduha, deve levar, deve limpar. Algum pode dizer que aqui tem poeira, leva e limpa, tem que limpar, aquilo que tiver de sujidade. Imagina até esse ponto, imaginem se toda a gente pudesse em prática esse único hadith, talvez não haveria crise de fome e a economia poderia subir. São essas coisas pequeninas, as pessoas que acham que são pequeninas, que é a causa de a maldição ou maldição da parte de Allah. Muita gente, por orgulho, basta deixar um pouco de comida na mesa, imagine, deita no lixo. Imagina a comida que cai, imagine cada casa, a comida que cai, se juntassem, poderia servir talvez um bairro ou uma província inteira. E aqui o professor Lama continua a explicar: o aliumento deve limpar ma'akana biha min al-adha, daquilo que tem dela sujidade. Deve comer, limpar e comer. Wala yad'aha lishaitan, não pode deixar para o Satanás. Numa de que a comida que cai, se nós deixarmos, estamos a alimentar o Satanás, nosso inimigo. E nós sabemos, em criança, ao contrário, o Satanás foi ensinar os nossos pais, por causa de não ter conhecimento de nós. Em criança ensinávamos que quando caísse a comida, poderíamos, aliás, devemos ou deveríamos deixar, porque os mortos, aliás, é para os mortos, mas de essência não é por causa de a má concepção, a ignorância, que sabemos que os mortos estão noutra vida, não precisam desse tipo de comida. E isso é uma inspiração satânica, porque os mortos não comem, o morto não come, se come é outra comida do outro mundo. Mas essa é uma inspiração satânica para deixarmos essa comida para os Satanás. Ele diz: "Faida faraga falyulaq", que se porventura acabar a comida, falyulaq asabi'ah, deve lamber os seus dedos. Lamber os seus dedos, e sabemos outro sunna. E para alguns que não têm essa educação pode ser estranha, e para referir de que os próprios dedos também ficam algumas migalhas de comida, e assim não só o Islã sentir essa parte, embora há comentário que facilita a digestão, mas a essência as coisas vão por causa do Sharia. Será, aliás, pode nós não sabermos a vantagem ou desvantagem, mas a necessidade é de nós cumprirmos. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي, essa que é a essência de todo esse dizer, porque essa pessoa não sabe فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةِ, porque não sabe de onde é que está a bênção da comida. Assim, numa que a pessoa pode comer, não saber onde é que está a bênção. Por isso, hoje, muita gente reclama a nossa comida por vários motivos, ou não sacia, ou a comida é a causa da doença, que nós sabemos, com alguns especialistas, dizem a nossa comida é a nossa saúde, e a nossa saúde é a nossa comida. E se, na verdade, se a comida não for bem cozida, preparada, é a causa da nossa doença. E se a comida é bem preparada, é a causa da nossa saúde. E aqui no Islã, a essência é o baraka, nós sabemos a bênção, pode ser pouca, muita, mas a essência é que numa, assim, ficamos a saber, caros telespectadores e ouvintes, de que a essência, qualquer um, quando vai ingerir qualquer alimento, deverá procurar a bênção, o baraka. E aqui ninguém sabe se o baraka da comida é aquela que cai ou aquela que ingeriu. Temos aqui outro babo, Athani Ba'ad al-Miya, o capítulo 102, diz: "Fi hudur al-shaytan ijma' al-rajul ahla". Isso também já falamos, que a presença também, o Satanás fica presente quando um homem vai aproximar a sua esposa, ou quando vai fazer relações sexuais. Isso, infelizmente, quase, se Allah é que sabe melhor, mas quase 90%
naquela hora é difícil as pessoas recordarem Allah subhanahu wa ta'ala, para dizer que o Satanás está aí e por questões emocionais e a fraqueza do ser humano, o Satanás fez esquecer. Faz esquecer, conforme Anas bin Malik, قال Rasul sallam, através do Anas bin Malik, radiallahu anhu, que na verdade o enviado de Deus, que a paz e a satisfação de Allah esteja acima dele, disse: "Lau anna ahdukum", ou "Lau anna ahdakum", que se porventura um de vós ida arada, se porventura desejar ayatia ahlahu, aproximar a sua esposa, qala, e falar bismillah, em nome de Deus, Allahumma, ó Deus, ó nosso Senhor, jannibna ash-shaytana, que afaste-nos do Satanás, wa jannibna shaytana ma razaqtana, que afaste-nos do Satanás daquilo que nos prover. E diz: fa innahu, na verdade, in quddira bainahuma waladun, se porventura nessa relação sexual for decretado ou predestinado uma criança, um filho, fi dhalika, nesse ato sexual, lam yadurruhu shaitan, que jamais o Satanás o prejudicará abadan, nunca. Essa é a narração de Bukhari e Muslim. E nessa ordem de ideia, há vários comentários sobre os ulama acerca desse hadith, para cá os telespectadores ouvintes. Assim ficamos a saber que a causa, talvez, dos filhos não comportarem-se bem, embora o ambiente, a era, contribui mais, é que na hora do ato sexual os pais ignoraram esse dua, essa proteção contra o Satanás. Numa que as pessoas nunca imaginaram que também, se você não recita o dua, o Satanás faz a companhia desse casal, Já ouvimos a comida em várias vertentes, e assim também nas relações sexuais, o Satanás faz a companhia que as pessoas que não sabiam, é só a partir de hoje, para sempre, implementar esse dua. E também dizem: قال القاضي إياد لم يحمله عهد على عموم في جميع الضرر, que alguns, Qadi Iyad diz que nesse hadith não foi levado para todo tipo de prejuízo. والوسوسة, e que é incômodo, ou seja, o sussurro do Satanás na criança. قال بعض العلماء, outros disseram: ما نكرة لا يجوز أن تكون بمعنى الذي أنه لا تكون لمن يعقل إذا كانت بمعنى الذي فيكون معناها شيء, que qualquer coisa o Satanás vai atingir-se, fazer parte dessa relação. E diz que قال ابن جرير في تهذيب الآثار حدثنا محمد بن عمارة الأسدي حدثنا سهل بن عامر البجلي حدثنا يحيى بيعلى الأسلمي عن عثمان بن أسود عن مجاهد قال: إذا جامع الرجل ولم يسمى انطوى الجانون على إحلاله, que se porventura que homem fazer relações sexuais e não mencionar dua ou mencionar o nome de Deus, praticamente o Satanás faz parte, como é que penetra, como assim o homem faz, e faz relações sexuais com o Satanás. Se porventura o homem aproximar a sua esposa e não recitar esse dua ou não falar essa prece, o Satanás também faz parte dessas relações. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى, e assim ele provou-se Mujahid nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala: لَمْ يَتْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, que essas mulheres do paraíso, essa Hurun Ain, ou Hur Ain, essas mulheres de olhos grandes do paraíso, لَمْ يَتْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, que os Satanás, os gênios, nunca terão tocado antes de a entrada do paraíso, nem depois, desde que foram criadas. E assim, sabemos que há mulheres que, aliás, donzelas, meninas, que nunca casaram com homem, mas tem algumas
queixas de que essa menina não faz filho ou não casa porque casou com Jinn. E vice-versa. Tem também rapazes, crianças também nasceram assim e os pais reclamam, as famílias reclamam que esse aqui não quer casar ou não casa ou não faz filho porque casou com Jinn. Isso é verídico. Esse versículo que Allah certifica que لَمْ يَتْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, que essas mulheres do paraíso nunca jamais foram tocadas com gênios nem com ser humano. E diz وقد قدمنا في الباب الرابع والثلاثين, que nós já teremos antecipado no capítulo 34, قوله ابن عباس, que a palavra do Ibn Abbas, أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض, que o professor proibiu que homem poderia, aliás, um homem não pode aproximar a sua esposa no ato de menstruação, ou seja, o ato depois do parto, que nós sabemos que algumas pessoas, por causa de ignorância ou talvez por não serem muçulmanos, não sabem que é pecado aproximar uma mulher no período mensal, por vários fatores, no sentido de que é um tempo que a mulher está a respirar e sabemos que o sangue mensal é sujo, por isso o Alcorão proibiu, diz وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, que devem se ausentar-se ou distanciar-se ou não aproximar, ou em outras palavras mais visíveis, não podem fazer relações sexuais às mulheres quando estiverem no período mensal. Isso porque esse estado a mulher está a respirar, está a deitar sujidade. E sabemos que nesse tempo que a mulher está isento de várias obrigações, uma delas não pode fazer o salat, não pode jejuar, e os ulama recomenda, não pode sentar na mesquita e várias outras práticas a mulher não pode fazer, a não ser alguns a ficar, e assim é um estado de que a mulher está de férias, e assim por isso o professor diz na Qisat ad-din, que o diminuir da religião das mulheres por causa desse período não fazem o salat e outras práticas. E no início o Alcorão diz yas'alunaka 'anil mahid, vão te perguntar, Muhammad, o que é a menstruação, o que é o período mensal, e o Alcorão respondeu por si próprio, que diga a ele que é sujidade, uma coisa sujidade, fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna, que não pode aproximar as mulheres no estado mensal ou do período mensal até que elas ficam puras. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, se porventura elas ficarem puras, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, que venham para elas daquilo como Allah vos ordenou. E nós sabemos nesta recitação حَتَّى يَطَهُرْنَا, essa é a primeira purificação. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا حَتَّى يَطَهُرْنَا, os mufassirin dizem que حَتَّى يَطَهُرْنَا, até que eles fiquem puras. A pureza referida é o cortar do sangue, parar de chorar. E nesse estado, embora leva muito tempo, mas algumas mulheres têm muita dificuldade de diferenciar, e nós já falamos em várias sentadas aqui, o sangue do período mensal é escuro e cheira, enquanto que a hemorragia é vermelho, não cheira. E como é que a mulher pode saber que o meu período já acabou? É a questão dos dias normais. Se uma mulher ver que são 3 ou uma semana e continuar a chorar, o sangue do período mensal deverá tomar banho, fazer o salat normalmente. E alguns, os ulamás, no caso de Shafi e outro, rahmahullah, diz o máximo da menstruação são 15 dias, fora disso é hemorragia. E sabemos que a hemorragia é também a pecada, é maço shaitan. Por isso, a mulher, quando estiver com hemorragia,
deverá tomar banho, purificar-se e fazer o salat normalmente, e o marido pode aproximar, porque, como dizia, há diferença entre a hemorragia e o período mensal. Temos a questão de que dizíamos então essa é a primeira purificação. A segunda purificação, faida tataharna. Então este taharna é referido, os mufassir diz que é o banho, deverão tomar banho, as recomendações que sabemos, e para a limpeza deverão pôr um pouco, acho que já explicar nas madraças, pôr um pouco de perfume e limpar-se com a parte privada, isso para facilitar a completa purificação. E se porventura a mulher, depois de purificar-se, cair qualquer tipo de sangue, depois de acabar os dias e alguns dias depois do período, e ela que já passou da vez uma semana ou outro depois do seu período, isso já não faz parte da menstruação, mas sim deverá continuar o salat, o seu jejum pode ser hemorragia. É nesse contexto que os homens deverão se ausentar-se, distanciar-se da mulher quando estiver no período mensal. E nós temos uma prática dos judeus de que quando uma mulher estivesse do período mensal, fazia uma casinha pequenina e punham lá numa que naquele estado eles não poderiam nem comer com ela, nem falar com ela, nem nada. E assim o Islã contrariou, quando o Islã foi revelado, contrariou que o profeta sallallahu alaihi wasallam aproximava a sua esposa, beijava só, não aproximava a parte privada. É nesse contexto que o Islã contrariou em outras religiões. Por isso, o Islã é uma religião de pureza. Infelizmente, os outros que alegam de serem religiões não têm esses ensinamentos, aproximam as suas mulheres ou em linguagem mais aberta, fazem sexo com as suas mulheres no período mensal, e que isso é impureza, é a prova de que não tem matérias evidentes da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E dizia, فَإِذَا أَتَاهَا سَيَقَهُ إِلَيْهَا الشَّيْطَانِ سَيَقَهُ إِلَيْهَا الشَّيْطَانِ. Se porventura alguém aproxima a sua esposa no período mensal, o Satanás vem para ela, فَحَمَلَتِ. E se porventura nesse estado ela engravidar, فَجَاءَتِ بِالْمُحَنَّثِ, que pode vir um filho hermafrodita. O que é hermafrodita? Alguns ulamás explicam, são as crianças que aparecem com dois sexos. Esse é o comentário de quem? Mujahid, que se porventura alguém aproxima a sua esposa de menstruação e ela engravidar, também essa criança infelizmente vai aparecer com dois de sexo, ou seja, hermafrodita. E isso eu acho que muitos do que alegam do Islã sabem essa matéria, que é proibida a pessoa fazer essa prática. E diz ذكره الطرطوشي في كتاب تحريج الفواحش, que mencionou o Tartish no seu livro تحريج الفواحش. É nesse contexto de que é recomendado o muçulmano, as muçulmanas e a população em geral da pureza, porque o Islã recomenda a purificação do coração e as práticas visíveis. São essas ocasiões que o ser humano em geral deverá evitar para que não fique ou não alinhe com o Satanás. Temos aqui Hudur Babu Al-Thalith Ba'adamiya, o capítulo 103, onde diz Hudur Al-Shaitan Al-Mawlud Hina Yulad. Também não só o Satanás não para por aí, que o Satanás fica presente na hora do parto, na hora quando a mulher dá luz, o Satanás fica presente. Conforme في صحيحي no Bukhari e Muslim, que no hadith Abi Huraira, através de Abu Huraira, diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من
Bani Adam, não há nenhum filho do Adam, min mauludi, do seu filho, illa nahsahu ash-shaytan. Todos os filhos de Adam, na hora do parto, ou quando foi nascido, o Satanás já pôs a sua mão, ou já pegou, o Satanás já pegou, e ele é o grito que tira a criança. Alguns, por causa da ignorância, alguns médicos, algumas enfermeiras, algumas senhoras, talvez as experientes do parto, ficam preocupados quando a criança não chora, quando não bate. Isso na medicina, até bate para chorar, mas já no Islã é contrário. Como isso é o conhecimento do invisível, e assim o profeta Sallallahu ensina a sua comunidade, para os médicos, enfermeiros, que o chorar da criança não é necessário, porque é uma coisa já não desejável. Que eu pegar do Shaitan, o Satanás pega na criança, por isso a criança chora, por causa do seu pegar do Satanás. Illa Maryam wa ibnaha. Só duas crianças, todas que nasceram. Isso para dizer que desde o primeiro homem até o último, duas crianças o Satanás conseguiu pegar, que é Jesus, filho de Maria, e a própria mãe, a Maria, filha de Imran. E assim ficamos a saber que o chorar da criança no parto não é o sinal que a criança está saudável, não é sinal porque o Satanás pegou essa criança. O Firuat ainda Muslim, e na outra narração de Imam Muslim, no seu livro de autenticidade, Illa nahsahu ash-shaytan. Só a criança nasce, em todas as crianças que nascem, o Satanás pega elas, fayastahillu sarihan, e sai a chorar, min nahsat ash-shaytan, por causa o pegar de Satanás. وفيه قال أبو هريرة, e o Abu Huraira diz: اقرأوا إن شئتم, leiam se vocês quiserem, وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم, que se vocês quiserem que eu recite, leiam a família de Imran, quando a Ana, a mãe da Maria, pediu pressa a Deus, ou Allah, disse: وإني, que na verdade أعيدها بك, ou peço para o meu Senhor para proteger, ou refugio-me assim para o meu filho, o meu filho e os filhos dela, mina shaitan rajim. E assim sabemos que a mãe da Maria, que a Ana não fazia filho por um tempo, e pediu a Deus para um filho, para levar a missão religiosa, e felizmente não foi um macho, mas foi fêmea, que foi a Maria, e assim ele diz, conforme o Alcorão, walaysa dhakar kal untha, que um macho não é como a fêmea, mas a Maria foi nascer um profeta. É nesse contexto que, por causa desse doar da mãe da Maria, a própria Maria e o próprio seu filho, o Jesus, jamais o Satanás lhe atingiu. وفي لفظ عند البخاري, outra narração de Bukhari, diz: كل بني آدم يطعن الشيطان, que qualquer filho de Adão, o Satanás bate nele, ou agarra nele, في عينيه, nos seus olhos, بإصبعه, com seu dedo, حين يولد, quando ele nasce. Numa que o Satanás pega os olhos da criança quando nasce. إلا عيسى بن مريم, só Jesus, filho de Maria, ذهب يطعنه, foi para pegar seus olhos, فطعن في الحجاب, e o Satanás pegou numa cortina. E assim é uma evidência clara que é um privilégio para o Jesus e a sua mãe Maria, alayhi assalam. Através de Abi Huraira, radiyallahu anhu, قال Rasul sallam, صياح المولود, o choro da criança, حين يقع, quando ele cai, يقع نزعة من الشيطان, e o cair da criança quando cai, aquele choro, é o agarrar, é o pegar de Satanás. وأخرجه أبو حاتم قال السهيلي ولأن عيسى عليه السلام لم يخلق من مني الرجال. Alguns ulamãs
comentam de que o Jesus, filho de Maria, não foi criado com a água do homem. فيعيد من مغمزه وإنما خلق من نفخ روح القدس, que o Jesus, filho de Maria, que a paz esteja com ele, foi criado com o soprar do Espírito Santo. Eu queria alertar uma parte que questão de crença islâmica, que o Jesus não é a palavra que seja kun, mas sim o Jesus foi criado com a palavra kun, que é seja. Então, deveremos, para os caros telespectadores e alguns ouvintes, devem fazer essa diferença aqui. O Jesus não é a palavra, porque a palavra vem de Deus, que foi ordenado para o Gabriel, ou o anjo Gabriel, ou seja, o Jibril, para soprar a Maria, e assim Jesus não é a palavra, mas sim foi criado com a palavra com que seja, e assim Jesus ficou. E mais outros tipos de criatura. Não sei se o tempo está comigo. E diz que, se tem indicações que o tempo já expirou, inshallah, o que restar vamos continuar na próxima semana. Vamos, temos 5 minutos. Temos 5, sim. Então, mais ou menos é isso. E daqui diz os ulamás, إنما خلق من نفخة الروح القدس, قال لا يدل على هذا على فضل عيسى عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. Que isso não mostra de que como o Jesus foi criado com a palavra de Deus e o Satanás não pegou a ele, não mostra que ele é superior a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن محمدا صلى الله عليه وسلم, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam قد نزع منه ذلك المغمس, porque o professor foi tirado. Sabemos que na criancice o profeta sallallahu foi operaram, tiraram a zanga e outro tipo de doenças do ser humano. ملئ قلبه حكمة, que o seu coração foi encheram de prudência. وإيمان, que foi enchido o seu coração de prudência e fé. بعد أن غسله روح القدس, depois de lavar o Espírito Santo, بالثلج, com gelo, والبرد fresco. وإنما كان ذلك المغمس فيه الموضع الشهوة المحرك. Essa sociedade que o Senhor era no sítio de quem a cobiça sexual e outro tipo de cobiça que se alastra ou que se movimenta, للمحن والشهوات, de exame e cobiças, يحضرها الشيطان لا سيما شهوة من ليس بمؤمن. Esse foi tirado, essa questão de inveja, tudo outro tipo de doença, cobiça, foi enchido o seu coração de prudência e fé, e porque a sensibilidade que o ser humano tem em cobiçar outras coisas faz com que fragilize ou fica fraco, e é fácil ser dominado com o Satanás, é fácil ser dominado com o Satanás, e em especial aquele que não é crente. فكان ذلك موقف فيه راجعا إلى الأب لا إلى الابن المطهر. Então essa questão de cobiça, essa coisa de que tinha a sensibilidade sexual era do pai, mas não do filho, que assim estão a falar do profeta sallallahu alaihi wasallam. ولهذا قال شق صدره فأخرج منه مغمس, que o profeta operaram, tiraram o seu coração e limparam, fizeram uma cirurgia com Jibril عليه السلام. وعلق الدم فتبين أن الأذى التمس فيه هو الذي يغمسه الشيطان من كل مولود. Que foi tirado aquela sociedade que tinha, qualquer criança tem, onde o Satanás provoca. É nessa operação que já na criancice, nos seus 5, 6 anos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme a Siyar, foi operado, foi tirado todo tipo de inveja, foi enchido o seu coração de prudência, de fé e mais outras boas qualidades, e assim
esse privilégio que o professor Salama foi dado, que sabemos que ele é Sayyid al-Awwalina wal-Akhirina, que é o líder dos primeiros e os últimos. Em resumo, são esses sítios que o Satanás fragiliza, que nunca é demais para caros telespectadores ouvintes sermos firmes nessas ocasiões, na nossa comida, nas nossas relações sexuais, na nossa comida e outras práticas nas casas de banho, enfim, ao sair, ao entrar. São essas proteções que não só beneficiamos a nós, mas sim para os nossos filhos. Sendo assim, ligue e participe deste seu programa através do nosso número 84 92 73 487 84 92 73 487. Ligue e participe. Para si que está ligado com a tela da verdade, aí está no rodapé, portanto poderá ligar e poderá, portanto, nos questionar se tiver qualquer coisa, se tiver qualquer questão ou uma, portanto, recomendação, poderá ligar, ou não só poderá enviar mensagem para nós. Repito, 84 92 73 487 84 92 73 487. Ligue e participe aí. Este é o seu programa Islam em Foco. Hoje, terça-feira, contamos na mão do Sheikh O.S. Mutawalla, ainda na crença islâmica, o mundo invisível, o espanto e a estranheza dos gênios. Sheikh, temos, portanto, tenho uma mensagem aqui de uma irmã. Ela ocultou o nome dela, disse que não quer falar o nome, uma anônima. Disse que acompanhou atentamente a sua explicação, mas ela continua dizendo que uma mulher em estado de menstruação pode ter relações sexuais com o marido, visto que o marido quer sempre fazer todos os dias. O que vai acontecer caso a pessoa não pode ser? Porque já me cansei de dizer ao meu marido que isso não pode acontecer. Não, ela é culpada. No sentido de que tem machê, tem pessoa que realizou o casamento, ou a pessoa que acha que o teu irmão que não tem sem vergonha com ela, fala que esse está a violar. Agora, se ele é potente, então ela tem que ter coragem, caso a segunda mulher. Sim, se ela mesma acha que qual é isso, se esse se é muçulmano, está a violar, ele está a apanhar pecado. E ela não pode aceitar, e não pode induzir, porque o Alcorão foi bem claro, fa'tazilu nisa é uma coisa proibida. Allah diz, fa'tazilu nisa fil mahid, devem ausentar-se, não aproximar as mulheres, numa que não fazer sexo com as mulheres no estado de menstruação. E Allah explicou, vão te perguntar, Muhammad, acerca da menstruação. Diga que a menstruação é sujidade. Então, se um muçulmano alega, um homem, sim. Sheikh, temos o nosso irmão Belarmino, já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, irmão, já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmão Belarmino? Alhamdulillah, não sei aí no estúdio como vão. Estamos muito bem, alhamdulillah. Sim, a sua questão, contribuição? Não percebi? A sua questão, contribuição? Sim, a minha questão, eu queria saber, porque depois de falar da Al-Asr, não pode fazer sunna. Já perguntei a muita gente, só que não tem como me explicar, eles também dizem que não sabem. Sim, depois de Salat al-Asr, há sunna, ou pode fazer sunna? Sim, não pode fazer sunna. É tudo, irmão? Outra questão é no meu bairro tem uma gente que quer fazer mesquita, só que lá à frente tem duas campas. Eu agora não sei se essa casquilha depois se puxa, essas campas estão mesmo direcionadas ao Tiburá. É que bairro? Bairro de Mapara. Mapara. Assim? Então, queria saber se pode fazer essa mexida, pode ser dar ou não. É tudo, irmão Belarmino. É tudo. Jazakallahu khairan pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum. Alaikum salam.
84 30 84 92 73 487 84 92 73 487. Faça o mesmo como fez o nosso irmão Belarmiro a partir do bairro de Mapara, regiões da cidade de Nampula, ligando neste seu programa Islam em Foco. Vamos para Quilimane, o encontro da nossa irmã Safina Salim de Quilimane. Irmã Safina, seja bem-vindo. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmã? Alhamdulillah. Não sei, irmã, como está? Alhamdulillah. Sheikh Mois? Tudo bem, alhamdulillah, Sheikh, como está? Alhamdulillah. Alhamdulillah, também ser português está difícil para entrar aí. Mashallah, alhamdulillah. Vamos ao assunto. Exato. O Rasul, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, teve este privilégio de ser operado. Sim. Os outros profetas tiveram o mesmo privilégio, ou só foi para o profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. E então, se não tivesse esta operação, será que ele teria, ou outros que não tiveram as mesmas qualidades que nós, ser humano, de tipo na cobiça, na ambição? Não sei se chegou. Chegou. A outra. Sim. Se não fosse, ou talvez está quase ligada com a mesma, se não fosse esta operação, será que ele seria o salvador da humanidade? Ou não tem nada a ver com a operação? Para ele ser o salvador da humanidade. É tudo, irmã? Chegou? Chegou. A última, aí não sei se percebi mal, Sheikh estava a dizer que quando a Mariam estava à espera, acho que Allah falou a expressão cool, de tipo você, que quer dizer me perdi. Cool, ou seja, de tipo vai ter, né? Acho que é isso, não sei se percebi mal. Kun. Quando usamos a palavra cool, Kun. de tipo ela estava à espera, agora será que nós as mulheres de agora, será que também estamos à espera, estamos grávidas, também usam a expressão, ou só foi usando essa expressão só para a profeta Isa alayhi salam? Salatu wassalam. É tudo. Jazakallah khair, irmã Safina, pela sua contribuição e também participação. Assalamu alaikum. Sim, Sheikh. Sim. Estamos aonde? A questão do nosso irmão, até fui eu primeiro a questionar. A irmã que disse que sempre o marido... Sim. Então, a primeira, essa como é que é? Bom, não mencionou o nome. Essa mulher tem uma imagem, como é que é? Fraca. E o marido, não sei se é muçulmano, porque duvido uma pessoa que tem fé a Allah, uma coisa de Allah proibiu que é haram. Talvez muçulmano de nome, não é possível. Porque vários hadith, como é que é? O versículo, Allah diz: "Wata'awanu 'ala al-birri wat-taqwa", devem se ajudar no bem e no medo. "Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan". Irmão Kelvin de Anchiro já está a participar. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Alhamdulillah, estou bem. Sei para o irmão como está. Alhamdulillah. Já está a participar, irmão, a sua questão, contribuição? A minha questão está ligada com o tema, uma outra questão. Eu vivo num lar aqui em Chile e tenho alguns irmãos muçulmanos. Só que irmãos muçulmanos que eu tenho aqui, quando são aconselhados para estudar, aprender o Din, negam. E como eu, entre eles e eu entendo um pouco essa coisa do Din. Eu costumo marcar, por exemplo, nos fins de semana para aprendermos o nosso Din e eles recusam. Quando são chamados para aprendermos um bocadinho, eles às vezes recusam e vão jogar bola, não querem. Será que o que posso fazer? É tudo, irmão? Mas também tenho uma outra questão. Tenho um irmão muçulmano e às vezes costumamos a falar bem, mas às vezes eu quando dou salam e ele nem me responde, também às vezes ele nem me dá salam.
ou ficamos assim, ele tipo zanga comigo, se eu não lhe dar salam, ele não fala mais comigo. Como é que eu posso lidar? É tudo, irmão? É tudo. Jazakallahu khairan pela sua participação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Sim, então mostra esse casal que não tem fé, porque estão a violar leis de Allah e eles ficaram casados talvez com o nome de Allah. Então a mostra que não estão a coordenar, que estão a entrar no haram, é pecado grave, porque é evidente no Alcorão que qualquer muçulmano pode aproximar a sua mulher de período mensal. Além disso, é uma sujidade. Isso também mostra que eles gostam de sujidade. E assim Satanás pode já aproveitar, por estar um momento de impureza. Essa mulher, como é que fica satisfeita? Se fosse uma mulher forte, poderia até ameaçar em divórcio, porque estão com o homem que está a violar a lei de Allah. Tá? Se viola... sim. Sim, Sheikh. Outra questão, acho que é tudo, né? Sim. Outra questão tem a ver com o nosso irmão Belarmino. Ele quer saber se depois do Salat Asr pode fazer sunnah. Não, a pergunta não foi dessa. Por que não foi fazer sunnah? Sim, acho que você foi isso aí. Não, a primeira pergunta não é do nosso irmão Belarmino. Não, mas é simples. Porque ele disse, perguntou, consultou alguns, mas ainda não. Mas essa questão do Sharia é muito simples. Por que o porco é haram, essas questões? Por que o Maghrib é 3 rakat? Por que Al-Fajr é 2 rakat? É simples. Assim Allah fez. Mas daquilo do Allah, pronto, o profeta não fez. Mas tem evidência aqui. Era hábito. O profeta fazia 2 rakat antes de Allah, mas se ele falhasse, substituía, porque quando ele mantesse num sunnah, ele sempre pagava. No lugar de não fazesse o tahajjud do witr, fazia como é que no duha, 8 rakats. Esse contexto que é simples. Tudo que o profeta não fez, a pessoa não fez. E o Sharia assim não tem justificação. Assim Allah marcou as coisas, porque não vamos perguntar por que Allah marcou 2 rakats só no Al-Fajr. Por que não fez 3, 4? Não tem resposta. É sempre Belmerino. As coisas são são feitas Sharia, o muçulmano é Samina Atana. Ouvimos, cumprimos. É mais nada, é muito simples. A questão não é recomendável uma mesquita com um sítio que há cemitério, em volta, atrás, ao lado, não é possível. Deve tirar as campas e outros sítios. Se não for, faça esse sítio de madraça. Ou troca, vende para alguém, vai construir outro sítio. Sim. Outra questão aí da nossa irmã Safira, de Quilimane, ela quer saber, não é? Que comentou a série de coisas, que o Sheikh explicou que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi operado, e ela queria saber se todos os profetas, mensageiros, também passaram no mesmo processo. Não, a questão da operação, cada profeta tem o seu privilégio. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, que são esses os mensageiros que nós preferimos um acima do outro. No caso do Musa, Allah falou diretamente, enquanto outros era preciso enviar o Jibril. Então, cada profeta tem o seu privilégio. Ainda não temos evidência que qualquer profeta foi operado, sim, a não ser o profeta sallallahu. E outra questão da nossa irmã Safina, e disse se não fosse essa tal operação que tem o profeta sallallahu alaihi wasallam, não seria o salvador da humanidade? Não é condição. Todos os profetas e mensageiros são o salvador da humanidade, porque os profetas têm a proteção específica no caso de que eles conseguem ver que essa é a ação de Satanás. E se eles são corrigidos na hora. Quando Musa matou um homem, um copta diz Inna hada min amal shaitan, que essa é a prática do Satanás, e arrependeu-se. Então, todos os profetas e mensageiros conseguem detectar o Satanás e discutir até combater com ele. E quando eles falham, são corrigidos na hora, não é como qualquer ser humano. Em termos do Sharia, tem uma irmã que quer saber se é permitido uma mulher tomar comprimidos para provocar menstruação? Ainda não tenho, com que base, porque todo produto químico, deixar, as coisas na sua essência,
como é que é muito melhor, porque até alguns machês, como é que no Hajj, algumas mulheres tomam comprimido para prevenir não entrar em menstruação para fazer tawaf. E os ulamás aconselham, deixa como as coisas Allah fez, porque tudo que pode vir alterar qualquer coisa e pode ser prejudicial à saúde, que Allah determinou para cada mulher tempo determinado, dias, horas, deve manter assim. Então, se você vai daquilo que Allah marcou, pode ser prejudicial. Por que ela vai criar a menstruação? Para quê? Então, precisa explicar para quê. Sim, sim. Outra questão, Sheikh, tem a ver com a sua explicação, né? Tem um irmão que quer saber é sunna, não é? A pessoa está a comer, quer comida, apanhar, é sunna. Então, a pessoa quer saber se a comida cai num lugar impuro, será que podemos já apanhar? Por que ele vai comer um sítio impuro? Por que ele vai comer um sítio impuro? Suponhamos ele está a comer, está a andar, tem um pão, né? Sim, se está a andar, violou o sunna. Porque quando como é que o professor diz que man akala qa'iman falyabsiq ou falyaqa. Aquele que comer de pé deve cuspir, esse é hadith muslim. Então, o muçulmano deve sentar para comer. Sim, deve sentar para comer, para beber, deve sentar. Ele violou o sunna, a primeira coisa. Então, não pode comer, andar ou de pé. Deve sentar em sítio sujo. Aliás, sítio limpo. Então, se está a comer sítio sujo, violou a primeira coisa, o sunna. Se está a comer, a andar de pé, violou o sunna. Então, tem que sentar no sítio limpo e comer no sítio limpo. Esse é de princípio. Sim. Então, se ele alega que está a andar, ele está a violar o sunna. O Kelvin de Anchilo, ele que precedeu uma orientação em que seus irmãos não querem aprender o dini. Então, um comentário. Não, é simples. Kelvin, essa missão é difícil. Deve insistir, porque deve saber de princípio, você não é que guia as pessoas. Allah diz para o professor Salama, innaka la tahdi man ahbabta. Você não guia o Muhammad, aquelas pessoas que você ama, walakin Allah yahdi man yasha. Mas se Allah guia aqui. Então, guia. Muitos pregadores não podem pensar quando eu oriento as pessoas para o bom caminho porque falo bem, sou clássico. Não, o guia está nas mãos dela. Senão, assim, temos que a mulher do Nuh, alayhi salam, Lut, não foram muçulmanas. Temos o tio do profeta Abu Talib, não foram Abu Lahab. Muitas outras famílias de professor não ficaram muçulmanos por causa de o guia está nas mãos dela. Então, cada um só faz chegar. Qualquer pregador faz chegar, mas quem guia Allah e aquele que ele amar e gostar. Deve ter isso na mente qualquer. A sua obrigação é insistir, não pode parar e não há como é que questão de zanga, porque o guia está nas mãos de Allah e essas criaturas, os corações estão nas mãos de Allah. Esse é o princípio do Sharia. Ainda a questão do nosso irmão Kelman disse que tem um amigo que não fala com ele, dá salam, não responde. O que é que ele deve fazer? Não, é muito simples. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. Não pode comprar o bem com o mal, mas sim deve pagar por bem. فإذا الذي بينك وبينه عداوة. Quando entre si e a outra pessoa houver inimizade, كأنه ولي حميد. Deve fazer parecer um amigo quando chegar, deve dar salam. Quando adoecer e visitar, fazer todo o bem. É assim, porque ele não sabe, você sabe. Deve insistir, não pode parar. Outra questão da nossa irmã Zinha, ela disse que, primeiro, assalamu alaikum wa rahmatullahi sheikh, quero saber se ao me zangar com o meu marido, às vezes nas nossas brigas, e ficar 2 dias sem nos falarmos, quais são as consequências? Mas sempre atendo com as necessidades deles. Não, como é que tens de ter paciência, a não ser ele viola algumas leis, mas a zanga não pode ultrapassar 2 dias para um casal qualquer amigo. Sim, há coisas como é que tens que ser primeiro e quando ser uma coisa relevante tem que pedir conselho e pronto, deve ser forte você aconselhar o seu marido, porque apesar de ser homem tem as suas fraquezas humanas, deve descobrir o que ele te faz zangar, por que você também fica 2 dias se você dizias que amas a ele, por que você faz, como é que? Então mostra seu amor. Assim, é normal zangar 1 hora, 2, mas não pode passar 1 dia sem falar uma boa palavra. E nós temos a Aisha radiallahu anha, zangava com o professor, mas ela quando zangasse não mostrava essa maneira de não falar, mas dizia
dizia o Rabbi Ibrahim, não jurava por Rabbi, dizia por Deus de Ibrahim, dizia o Rabbi Muhammad, e assim o professor descobriu que esse já zangou. Esse tem que ser coisas próximas, que não mostra que duas pessoas estão a viver na mesma casa, zangam-se. Não é bom para um casal, deve mostrar o seu amor. E zangar é normal, é humano, mas esses 2 dias é muito para um casal. Outra questão do nosso irmão Abdullah de Kilimani, ele disse: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, Sheikh. Tenho uma questão. Recebemos um convite de casamento de um irmão muçulmano e na hora da refeição deparamos com bebidas alcoólicas no salão de casamento. Ou alguém vem discretamente e diz que existem bebidas alcoólicas no salão mesmo sem termos visto. Qual deve ser a nossa reação diante desta situação? Abandonar o almoço ou jantar de casamento ou permanecer lá, jantar e depois sair? Não. Devem os organizadores, as pessoas que organizaram, o noivo, devem, chamar que é verdade, aqui tem álcool. Se tem sim, abandone, mas não pode abandonar, tem que deixar uma palavra de honra. Sim, os pais ou a comissão que organizaram o casamento e deixar uma palavra de honra que não. É verdade, tem algo, se estão a violar o Sharia, vocês não podem concordar, devem abandonar imediatamente. Nem que seja também o ajuntamento, sim. Tudo que contraria o Sharia, qualquer festa deve se abandonar, mas se for pessoas já assim próximas, vocês conhecem, devem vir a avisar para eles saberem que é uma coisa estranha. Estranha que isso não precisa de outra coisa. Mas nunca falei, olha, deve mudar com a sua mão. Falei, mas você tem fabilizar, você vai mudar por causa de com a vossa boca, que não concordamos, e muito obrigado, e vocês vão às vossas casas. A nossa irmã Aisha de Maivira disse, quer saber se é correto recitar como zikr. Recordação, né? Apenas La ilaha illallah, ou é obrigatório sempre completar Muhammad Rasulullah? Não, depende, pode dizer La ilaha illallah, La ilaha illallah, e La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, depende, La ilaha illallah, La ilaha, assim, não tem nenhum problema, assim. 84 92 73 487 84 92 73 487. Ligue e participe, amigo e caro telespectador. Não esqueça o programa Islam em Foco. Outra questão, Sheikh, tem um irmão, ele quer saber se primeiro, qual é a orientação acerca de participar de uma cerimônia fúnebre de um cristão? Não, o Alcorão foi claro. Olha, quando morreu o líder dos hipócritas, Abdullah bin Saba, bin Salul, diz que o Alcorão foi revelado e houve discussão muito grande entre Umar bin Khattab, que o professor Salam, Umar impedia que você seja hipócrita e munáfico. E o professor dizia para ele, Umar, fui dado a escolha em testaqfir ou lá testaqfir, ou em testaqfir 70, lá yaghfir Allah lam, que peça perdão 70 vezes ou mais, jamais serão perdoados. E depois o professor fez para Abdullah bin Salul al-Yahud, o hipócrita, o rei da hipocrisia, e logo foi revelado. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. Não pode fazer oração dentre todos os descrentes, nenhum deles. ولا تقم على قبره. Não pode levantar na sua sepultura. Isso é a prova de que não pode ir ao enterro. Por quê? إنهم كفروا بالله ورسوله. Eles descreram em Deus e seu mensageiro. E não só وماتوا وهم فاسقين. Que eles morreram no estado, eles morreram no caso de descrença. E o professor Salam, embora a divergência do hadith ser fraco ou daif, conforme os especialistas, quando o Abu Talib morreu, o profeta não foi ao seu enterro, e diz para o filho, o seu primo Ali bin Abi Talib, diz, Inna Sheikh al-Kabir al-Dhallu qadimata, que o Sheikh grande, o perdido, já morreu. Idha fawarrihi, vai a sepultar a ele. É nesse contexto que a prática do Coran, Hadith, o muçulmano não pode, nem que seja seu pai, a sua mãe não pode, conforme esse versículo no Surah At-Tawbah. É evidente que não há nenhuma sombra de dúvida, não conhecemos nenhum alim que permite
como é que é, o inteiro do não muçulmano, por causa desse Alcorão. A não ser questão de excepcional que você está vivendo com um familiar, talvez não pertence a nenhuma igreja, assim você pode ser como conselho municipal, pedir a alguns irmãos ir deitar na cova, assim como pode servir, como tem feito no hospital, quando alguém, o hospital anuncia que esse não tem familiares, nesse sentido, sim, a pessoa pode servir como conselho municipal para não deixar apodrecer na sua casa. Essa é uma exceção. A questão da nossa irmã Sofia de Carropela quer saber se é permitido dar doces, bolachas na madraça para, portanto, sadaká dos falecidos. Como assim? É que se é permitido a pessoa dar doces, bolachas na madraça, em nome de dar sadaká. Sim, o sadaká, os ulama recomendam para o sadaká feito para o filho que chega à divergência, porque os ulama dizem que não há para ser tudo aquilo que ele praticou, que implantou no mundo. Então, um filho, quando faz qualquer ação, não tem limite, porque quem pôs o filho na madraça é o pai. Então, se um for um filho, não há nenhum problema erguer uma loja, que esse dinheiro vai para os seus familiares, no caso do seu pai e sua mãe, uma indústria, qualquer ação pública, ou waqf, comida, seja qualquer coisa, que em nome de seus pais, esse sadaká, não há divergência entre os ulamas. Outra questão é de uma nossa irmã, de nome Mariam, de Namutiklu. Ela quer saber se uma mulher muçulmana pode vender roupas curtas, calças, vestidos e outro tipo de vestuário. Não pode vender, por causa do, como é que é? Por causa do sítio. Se fosse na Arábia, nós poderíamos que pode vender qualquer tipo de roupa de mulher, porque aqui é visível que o Alcorão diz: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Ajudem-se no medo e a piedade. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Não pode se ajudar no pecado e na inimizade. Você vende roupa curta, os refritos na Bíblia, você está a incentivar o mal na sociedade, está a incentivar o pecado, está a incentivar o nudismo. Então, vende a roupa comprida, vestidos, lenço, capulana para as mulheres. Se fosse na Arábia, se vende todo tipo de roupa, porque os homens não vêm na rua, porque essas roupas de beleza íntimas, apertadas, é para o marido assistir dentro de casa ou no quarto, não é para a rua. Ainda a nossa irmã Safina de Quilimane fez uma pergunta, disse que quer saber se, primeiro, como é que podemos nos livrar do dinheiro de juros e se o mesmo dinheiro podemos dar a um muçulmano. É simples, Safina, é simples. Livrar, você já sabe, tens uma conta no banco, aliás, se um valor, se é 100 mil, se aparece 10 mil, não é milagre. Já fizeste uma das vezes a Safina. Se aparece 110 mil, esse 100, deixa com ele, porque o Alcorão foi bem claro acerca de juro, foi muito severo, que nem tem o hadith Hassan, conforme o Sheikh Al-Albani, só o único dinar de dirham por função desse que é como fazer 60 adultério com a própria sua mãe. Então, um pecado grave de juro, um pecado grave de juro, que o sangue só é hereditário. As crianças também vão herdar esse tipo de sangue que ingere os pais. Então, o juro é um pecado grave no Islã, foi contestado. E a questão da pobreza, hoje os países ficam pobres, as pessoas ficam pobres, desgraçados, em especial a África, por causa de juro, levam dinheiro em juro. Então, é um pecado muito grave. Outra questão do nosso irmão Nelson de Maiveira disse que quer saber se um muçulmano pode comer num restaurante onde servem bebidas alcoólicas e carnes de haram, alegando que só consumirá mariscos e bebidas não alcoólicas. Não, é um sítio de shubha, é um sítio obscuro e deve evitar porque você, por mais não há de ingerir aquelas coisas, mas está um sítio estranho, que a sua presença está a contribuir, porque também viu o fulano estava sentado aqui, não há problema, deve evitar, a não ser questão de viagens, não é necessário, compra e sai, mas também no ponto de comprar comida, se vende o álcool também, o que vende lá é haram, a não ser no questão de peixe, também o sítio que preparam
panelas e tudo, há mistura de cozinhar coisas ilícitas. Nesse sentido, se está numa cidade, evita. Agora a questão de viagem tem outra exceção. Temos mais questões, o irmão quer saber se é permitido comer algo que o não muçulmano lhe ofereceu. Sim, pode comer, que na exceção de que se for refeição no caso de um judeu, um cristão pode, conforme hadith de Bukhari Muslim, quando aquela judia convidou o Professor Salam a uma refeição na guerra de Khaybar e envenenou. E dentre, como é que fomos narradores, historiadores, 13 dos seus companheiros morreram por causa daquele veneno, que o Alcorão foi claro, diz وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, que a comida, a refeição dos aqueles adeptos de livros, judeus e cristãos, é lícito para vós. E o professor, na sua prática, comeu a convite de uma judia no Khaybar, e assim ficou evidente que se nós chegamos a uma casa de um cristão ou um judeu, não procuramos saber se ele abateu em nome de Jesus, de Maria, ou não sei o que, quem deixa que não seja porco, mas também nunca vai nos dar porco. Vamos comer tudo que um cristão, um judeu, nos convidar na sua casa. E diferentemente de um ateu. Estou a falar que cristão conforme as evidências alcorânicas. E isso é ignorância quando você é convidado de um cristão ou um judeu, procura saber se essa comida é halal. Não, o professor Salman, naquela judia, não perguntou se era halal ou haram, mas sim, depois de descobrir que ele envenenou aquela comida, perguntou lima sana'ati hada, por que fez? Ela disse que hatta alama anaka Rasulullah ou anaka Nabiullah, que era só para provar de que você é mensageiro de Deus. E nesse contexto, o Sunnah, quando for convidado um cristão ou um judeu, não procura saber se a comida é halal ou haram, é só comer conforme a evidência alcorânica. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, a refeição dos adeptos do livro, judeus e cristãos, é lícito para vocês, não só o al-muhsanat al-mu'minat, al-muhsanat al-ladina utul kitab, também as judias, as cristãs, é lícito os muçulmanos casarem. A última questão mesmo, Sheikh, a irmã Esperança de Carpel disse: tenho minha prima que quer ficar muçulmana, é necessário ir à mexida para se converter, ou como proceder? Não, é ignorância. Aquilo que aparentemente as pessoas fazem em algumas mesquitas da redor é ignorância e é muito estranho. A pessoa quer ficar muçulmana hoje, deixam até sexta-feira, depois anunciam como aquilo tudo é ignorância. Imagina se essa pessoa morrer, por exemplo, hoje estamos na terça-feira, até sexta, se não chegar sem ser muçulmano, que tem que esperar muita gente numa sexta-feira, depois de... E as pessoas trazem na mesquita e faz salat sem ser muçulmano. Depois de salat é que ficamos, isso é mera ignorância e contraria o Sunnah. A pessoa fica muçulmana na hora, na guerra, onda, viagem. Então, tem já aquela hora que fazerem. Quem sabe que muita gente na história já ficaram muçulmanos e morreram na hora. Até a pessoa pode ficar muçulmana na cama, no hospital e morrer como muçulmano, como aquele homem que o professor, quando ia na guerra, no Uhud, ficou muçulmano entre Medina e Uhud, é muito perto. Quase 5, 6 quilômetros para a montanha, ficou muçulmano. Nem salat fez, nem jejum, nem hajj, e morreu na guerra, morreu como muçulmano. Então, o que deves fazer é a esperança o mais rápido possível, a pessoa que conhece um sheikh, um muallim, a sua família, a sua irmã, fica muçulmana e logo começa com o salat. Essa questão de sexta-feira haver muita gente, tudo aquilo é ignorância, é uma coisa nova e deve ser evitado. Infelizmente, por causa de muita ignorância, as pessoas fazem essa prática. É muito feio isso aí. Uma pessoa quer ficar muçulmana, deixar até sexta-feira, anunciar uma mesquita, tudo isso é ignorância e essas pessoas não têm evidência que o professor Salman já fez essa prática. Outras considerações? Sim, agradecer os telespectadores, ouvintes, que tiveram a nossa sintonia, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão prática e nos proteja de Satanás e gênios. وهذا سبحان الله بحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nam, jazakumullah khairan, Sheikh Oweisi. Para si, caro telespectador, amigo ouvinte que estiver no sintonia, chegamos à reta final neste que é o programa Islam em Foco. Hoje, terça-feira, e proporcionamos este tema que foi continuidade, não é? Do tema a crença islâmica, o mundo invisível, o espanto e a estranheza, dizia, dos gêneros. Mais uma vez, amanhã, inshallah, estaremos cá para fazer mais companhia no seu programa Islam em Foco. Fique acompanhando a restante programação da Hack TV e Rádio Hack.
Monsieur Jamigdi Nampula, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.